numa estatal, a gente rompe principalmente a barreira da burocracia em alguns pontos, né? E uma barreira que eu costumo dizer que para mim não foi muito difícil, mas foi uma adaptação à prestação de contas. Uma empresa pública ela tem muito mais compliance, que é tão cobrado hoje de empresas privadas, né, do que, e há muito tempo já faz isso, do que as iniciativas privadas. Então a gente você só precisa se adaptar um pouco a esse ritmo, né? Então acho que o grande paradigma é isso, é como você conseguir ser ágil, né, com uma tomada de decisão que precisa ser descentralizada, precisa ser mais orgânica possível. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webcast Você Está Contratado. Hoje a gente está aqui com Erlan Dias, que é Head de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal na CPTM. Quem vive em São Paulo, tenho certeza que tem experiências boas aqui. Né? Sabe o que significa uma CPTM na vida diariamente. Na vida de um paulistano, né? Bem-vindo, Erlan. Que bom, que bom. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aí a todos vocês. E a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre o que a gente faz, né? A CPTM e como que dá para viver dentro desse caos, né? De forma a promover um bem-estar na cidade de São Paulo. Sem dúvida. Vamos lá. Mas por onde que a gente começa? Eu tenho uma curiosidade que eu já te trago, Erlan, e eu queria que você explicasse e falasse um pouco para a gente sobre Sociedade 5.0, né? Que eu acho que é isso que é o boom do momento aí da parte de mobilidade, enfim, de mudança de mindset. Todo mundo fala de Sociedade 5.0. E eu sei, mas eu quero que você fale para nossa audiência aí aonde que tá, como que a CPTM está inserida nesse mundo de Sociedade 5.0. Bom, a CPTM está inserida a partir do momento que ela faz parte de todo o ecossistema de uma cidade, né? E o conceito de Sociedade 5.0 ele vem de uma cultura oriental. Então, o primeiro-ministro japonês, o Abe, em 2017, ele traz um pouco à tona esse conceito que coloca o ser humano dentro do processo de transformação de tudo, né? Então, a gente tinha um pouco falando da indústria 4.0, você tinha aí os alemães, os Estados Unidos, trazendo o conceito muito de vamos fazer inteligência artificial, fazer hiperconectividade, vamos melhorar a produção, mas falando de máquinas e falando de como produzir mais e como fazer uma produção melhor, né? E aí os japoneses trazem um conceito, e as pessoas? Onde as pessoas ficam nisso? É interessante que veio do Japão essa mudança de perspectiva, né? Isso é interessante mesmo. Não é? Não era esperado. Não, porque eles aqui criam lá os avatares e máquinas e inteligência artificial, isso tudo está muito avançado por lá. E ele traz esse conceito de smart, né? Então ele agrega, a Sociedade 5.0 agrega smart em praticamente tudo, né? Smart people, smart mobility, smart cities e vai smart para todos os elementos da indústria 4.0. Smart people. Smart people. E o que será que é ser smart people, né? Essa é a grande dúvida que a gente fica. Pois é. Então, mas o que é isso? O que é... Para onde esse conceito está levando a gente? Eu acho que esse conceito ele está levando... A pandemia fortaleceu bastante o conceito, né? E ele está levando a gente para um lugar onde o próprio design já falava, né? Dos negócios centrados nas pessoas, o ser humano centrado na transformação digital, transformação dos negócios, né? Então, eu acho que dá agora uma potência maior para o humano dentro do jogo, né? Então, a gente está falando, eu preciso de um programador, mas a programação, a AI ou a hiperconectividade das coisas se dá através de pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse futuro onde vai exigir mais competências diferenciadas, né, de todos os profissionais, competências cada vez mais digitais, claro, porque a gente não consegue desassociar dessa questão, desse paradigma digital que o mundo passa. Então a gente vive esse mundo híbrido, né, o trabalho híbrido agora, então se consolidando cada vez mais forte, e a gente está no digital, mas está presencial também. Então a gente aqui, né, está nesse momento, nós estamos aqui presencial, mas muita gente vai nos ouvir através do digital e tem as vantagens de tudo isso. Então acho que a gente caminha para esse lugar onde tudo vai ser mais smart, tudo vai ser conectado, tudo vai ser mais inteligente, tudo caminha para um lugar de hiperconexão. Sabe o que me veio à mente agora, você falando dessa forma, Erlan? Vivemos em nuvem também, né? Você falando de smart, como é que fica uma empresa de mobilidade, que é a CPTM, né? Frente a essa mudança digital, né? Porque hoje em dia você falou do mundo híbrido,
né? Cada vez mais esse híbrido está tendendo ao remoto, né? Onde as pessoas não precisam mais se deslocar para ir ao seu ponto de trabalho, para fazer o seu trabalho, o seu dia a dia, né? Como é que fica isso para uma empresa de mobilidade, que é a CPTM, se tudo está indo para a nuvem, tudo está indo para o digital e tudo está indo para essa parte estática, né, com relação às pessoas? E é muito difícil, porque essencialmente a nossa entrega ela é física, né? Ela não é digital, né? Então a pessoa precisa, ainda não tem teletransporte, né? Então a gente leva a pessoa de um ponto a outro ponto, e como que eu melhoro essa experiência da pessoa nesse processo, né? De um ponto A para o ponto B, e principalmente como é que eu trago para ela uma melhor experiência na hora dela decidir como ela vai fazer a mobilidade dela dentro de uma cidade como São Paulo. Então eu acredito que a gente se posiciona de uma forma muito a procurar um conceito de ser centrado no nosso cliente passageiro, né? Então, entender quais são as dores dele, entender quais são as necessidades em cada ponto antes de acessar uma estação, pós acessar uma estação, como é que a gente pode ser esse elo, né, intermodal entre todas as possibilidades que tem como uma cidade de São Paulo, né? Então, se eu vou sair de um trajeto A para um trajeto B, eu vou começar com mobilidade ativa, eu vou caminhando até uma estação, eu vou ter que pegar um patinete, eu vou usar uma bike, e eu vou alugar essa bike, vou chegar até a estação, deixo num ponto de entrega dessa bike alugada, e aí eu pego o nosso sistema. Quando eu entro na experiência da estação, o que eu encontro? Estou com fome, tenho algo para comer, eu preciso de dinheiro, preciso de água, preciso de banheiro, preciso trabalhar, então eu tenho uma forma de... Tem um cowork, tem uma forma de trabalhar, serviços acessórios, né, que a gente tem, e principalmente ao trajeto, né, segurança, se eu consigo mantê-lo informado, se eu consigo garantir a pontualidade, porque quando alguém escolhe um determinado modal, você tem horário, você tem algumas regras básicas, né? E segurança e pontualidade é uma delas. Então a gente garantir tudo isso, e quando você sai próximo do seu destino, o que de repente você tem acesso, né? Então ali você pode chamar um Uber e tem um ponto de parada de Uber específico, né? Como a gente está fazendo agora uma experiência com a Uber em algumas estações, onde a gente tem ali uma indicação. Até restaurantes, né? Praça de alimentação. Praça de alimentação, como é que o pessoa. sistema é vivo em volta, né? No entorno dessa estação. Então esse é o grande desafio, e como a gente está procurando se posicionar uma estação inteligente, né? Smart Station, dentro de Smart Cities. Então como que a gente consegue, né? Tá nesse conceito. E nossa, parece bastante mais complicado, né? Levar uma pessoa de um ponto A a um ponto B. Não é só o deslocamento. O Erlan falou um monte de coisa que pode estar agregada aqui. E eu visitei a China e Hong Kong em 2008. Em 2008, então. Lá em Hong Kong eu fiquei surpreso com como os modais se conectavam de uma maneira fácil também, né? Automóvel, ônibus, trem e até calçadas. Tinham calçadas rolantes, né? Com esteira rolante na calçada. Eu me lembro de uma rua que era íngreme, então realmente, né, tinha aquela escada que subia, mas em ruas planas também tinha, né? Como esteira, a gente vê em esteira em aeroportos, em alguns aeroportos. Para acelerar a mobilidade, né? Sim, e facilitar de alguma maneira, né? Então, o que a gente pode esperar de ver aqui no Brasil nesse sentido? Você já mencionou aí bikes, patinetes, né? Que lá em 2008 a gente não tinha ainda, né? Tanto. Imagina como é que não está em 2022 Hong Kong, hein, Marcelo? A pandemia deu uma desacelerada em algumas regiões, né, que eram antes mapeadas, mas agora voltaram algumas das mobilidades, das opções, né, de modais, eles voltaram ativo em algumas cidades, muito forte, né, e então se reconfigurou, vamos dizer assim, à medida que as cidades se reconfiguraram pós-pandemia, né. E o futuro ele é cada vez mais conectado. Então, do mesmo jeito que a gente tem a hiperconexão, que a gente está, né, com informação no WhatsApp, nas redes sociais, em tempo real praticamente, né, através da internet, da tecnologia 5G chegando cada vez mais, a gente também vai ter essa hiperconectividade dentro dos modais, né, dos modos, né? Então, a gente não concorre com um modal sob demanda, né, que são os aplicativos, né, onde a pessoa chama um táxi, a gente não concorre com eles, a gente faz parte do trajeto, né? Então, a gente faz a gente é um dos que facilita o processo. Então, quem vem do aeroporto hoje, por exemplo, consegue acessar o nosso sistema e em 27 minutos está na Estação da Luz. Né? De hora em hora a gente tem um trem expresso que sai do aeroporto e da Luz vai para o aeroporto de Guarulhos. Você pode acessar
com bagageiro, um trem extremamente novo, com ar-condicionado, as estações são de primeiro mundo, então você percebe que a gente está evoluindo nesse processo. A malha cresce muito também. Né? Então, você falou ainda há pouco de coworking, então já existem esses espaços de coworking também em estações? A gente ainda não tem, a gente tem alguns estudos, a gente tem dentro da CPTM, a gente promoveu, para acelerar um pouco a transformação digital da companhia, a gente tem um Master Business Innovation e tem um grupo, né, desse Master que fez um MVP para um coworking, né? E eles fizeram um MVP, testaram, né, aprenderam e está em estudo essa possibilidade. Em alguns lugares do mundo tem, né, mas depende muito da configuração do que aquela região, aquele perfil de pessoa precisa, né, para aquele momento. Então a gente estudou, colheu bastante dado, mas não sei se vai vingar, né? Porque podem ser outros serviços, né? Pode. De acordo com o público que usa aquela estação. Perfil, né? Sim. Mas hoje em dia a gente já vê até agências bancárias, né? Não sei, é esse o termo ainda que se usa, agência bancária? Não sei se é. Ainda existe Mas- agência bancária, já chama todo no Exatamente. celular. A gente vê agências, Agência bancária. A gente vê agências bancárias que tem espaço de coworking. Você entra, você vê uma pracinha de alimentação, você vê um coworking e quase não tem cara de banco. É isso mesmo. Sim, e no centro... Tem atendimento, né? No centro a gente tem o World Café do Santander, não sei se eu posso falar, né, das marcas, É, mas são mas é experiências, isso aí. assim, você anda na rua, você vai ver, né? Exato. Então você tem estações que se tornaram espaços de negócio, né? Então você tem cafeteria ali, o Santander está investindo muito, né, na revitalização, eu falo isso porque a gente trabalha, o corporativo da CPTM, de muitas entidades do estado, é ali no centro de São Paulo, né? Uhum. Uma forma de deixar o centro vivo, revitalizar, gerar economia, né, no centro também. Erlan, depois que eu falei, né, do mundo digital, onde está indo para o modelo híbrido, né, eu talvez tenha sido muito raso na minha pergunta para você, porque talvez a grande parte da população que ainda trabalha precisa se deslocar para trabalhar, né? Então, assim, eu não sei em termos percentuais, mas acredito que não mais do que 20% da população consegue se dar o luxo de trabalhar de uma forma remota, mas tem ainda essa camada da população que precisa se deslocar, né? E eu acho que é esse investimento, é essa inteligência de negócio que a CPTM aporta, né? E está fazendo hoje. Mas a gente também falou um pouco de mundo aqui. Que tamanho é São Paulo e o mercado da CPTM comparado a outras cidades no mundo, né? Porque a gente falou aí, Marcelo Quais trouxe são Hong os Kong, números e e aí dimensões tem Pequim, tem desse Índia, sistema? Cidade do México, né? Quem são os grandes players e que lugar está a CPTM ou a cidade de São Paulo nesse mundo de cenário, né? cenário, Nesse contexto, né? Bom, a gente tem as megalópolis, né? Uma grande tendência também que surge. As megalópolis, é claro que a Ásia domina, né, essa tendência de megalópolis, e das 10 grandes metrópoles urbanas que a gente tem no mundo, 7 das 10 maiores, 7 são asiáticas, né? Então, naquela região. E a gente tem o Brasil ali, São Paulo, né? E a cidade de São Paulo e região metropolitana de São Paulo na 10ª posição. Né, ocupando aí nesse cenário. Então a gente tem aproximadamente 21 milhões, quase 22 milhões, né, 21 e pouquinho aí quebrados de habitantes na região metropolitana. As outras duas cidades que não estão na Ásia, Cidade do México, imagino, né? Cidade do México, exatamente, e Egito. Uau. E a região metropolitana do Egito também, de Cairo ali, né, cresceu muito. Inclusive eles fizeram uma outra cidade planejada agora, né, um investimento forte aí para 5 milhões de habitantes do lado, né? Só que 100% planejado com investimento chinês. Né? Olha só, que loucura. Esse a é o China conceito está em das tudo que é Smart lugar, Cities. inclusive. Mas esses são né? os conceitos de Smart Cities. Quando você pega o Smart City, é a hiperconectividade. Então lá o conceito é totalmente tudo conectado, com câmera, totalmente o transporte, tudo pronto para o Smart Traffic, né, que a gente fala. Então essa Smart Mobility, onde você tem carros autônomos, você precisa criar cidades preparadas para isso. Então acredito que a China toma essa iniciativa de investir no Egito. Não vou falar de regime político, né, dessas similaridades e proximidades, mas teve esse interesse e criaram uma cidade para quase 5 milhões de pessoas. E quais são algumas dimensões, então, aqui da CPTM em São Paulo? Alguns números de passageiro. E vamos lembrar que a gente está falando muito de trabalho, né? Mas as pessoas se deslocam para o lazer também. né? Sim. E a gente também, em São Paulo, é uma cidade que tem um fluxo de turistas também significativo. Então, Sim. tem um perfil bem diverso aí de pessoas que usam a CPTM. Tem sim. A gente está hoje a gente atende 18 municípios da região metropolitana de São Paulo. A gente tem 5 linhas, são 196 quilômetros, né? E atualmente na faixa de 1,9 milhões de passageiros dia.
né? Claro que desse não é, majoritariamente, não é para lazer, né? No segunda a sexta é trabalho, né? E temos o horário de rush aí muito focado, né? São 57 estações que a gente tem. Lembrando que a gente acabou de sair, né, de uma concessão onde duas linhas nossas passaram a ser geridas, né, administradas, 100% responsabilidade da concessionária, né, que foi a Via Mobilidade, né, que é mantida, e acho que a empresa que mantém é a CCR. Então, eles hoje administram essa linha que fica na Marginal Pinheiros aqui e aquela que vai da Barra Funda até Itapevi, que passa por Barueri, ali em Alphaville, né, mas passa no outro lado, né, da cidade. E então, a função básica da CPTM, como um trem, uma ferrovia, é conectar cidades, né? E como a gente está numa região densa, né, demograficamente falando e populacionalmente falando, a região metropolitana, ela praticamente não tem mais divisas, né? Você está entre São Paulo e Osasco, é uma rua que separa e parece que continua, só que você já está em outra cidade. E serve para todos, o ABC e por aí vai. E a função básica da CPTM é trazer as pessoas dessas cidades para São Paulo, para a cidade de São Paulo. E aí tem características específicas de tecnologia, né, que caracterizam a ferrovia, mas a gente também tem esse conceito básico aí de que é trazer das pontas, né, do subúrbio, de outras cidades para São Paulo, e a ferrovia. E o metrô não, o metrô fica só na cidade. Então as pessoas confundem muitas vezes metrô com ferrovia, né? Completamente. Ou se fala muito de metrô de superfície, né? Às vezes, né, eu vou entrar você vai pegar um trem da CPTM. Não, você vai pegar um metrô de superfície. É outra, daí tu fica meio tipo, onde é que eu tô, né? Para quem que eu tô contribuindo, né? Eu acho que eu atravesso uns 4 ou 5 municípios todos os dias. Sim. Né? Você vem de Alphaville? Quando eu venho de Alphaville para São Paulo, exatamente. 3, né? Então, eu acho que 3. 3. Barueri, Tô exagerando um pouco. Era para dar efeito, assim. Você passa por Jundiaí antes, Marcelo, tu dá uma volta pela... Aí depende aonde você mora em Alphaville, né? Porque Alphaville cresceu tanto. Não, então, só dentro de Alphaville, Barueri e Santana e Parnaíba. Só lá são 2 municípios. Exatamente. Santana e Parnaíba e Osasco. São 2. E se você... Osasco é no caminho, exato. Alguns dividem Cotia, né? E Cotia e Carapicuíba, olha só. Tá chegando, ultrapassou teu número já, Marcelo. Fala um pouco de tecnologia embarcada nesse sistema todo, e aí depois eu quero derivar para a gente falar das pessoas que trabalham por trás disso e como é que a gente traz, não apenas a sociedade, a população, mas também como é que vocês estão fazendo essa transformação digital dentro da CPTM, né? Bom, as principais tecnologias que a gente está trazendo são as de conectividade, né? Então 5G é uma tecnologia forte para todo o processo. A nano, né? Totalmente. Então tudo que é nano também forte na empregabilidade do que é produzido para a gente usar, né? Que a gente enxerga na ponta do iceberg da tecnologia. Mas a 5G é a grande bola da vez para gerar toda essa demanda de garantir, né, essa conexão com estabilidade, né? Taxa de resposta rápida também. E é o que a gente está esperando, né? Que aconteça massificadamente falando, né? Para conexão. Mas você vai ter também toda a parte de IoT, né? Então, tudo conectado. Então, telemetria em tudo. Então, hoje, por exemplo, já entrando nessa questão do que a gente está fazendo um pouco, né? Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, a gente desenvolveu uma telemetria para as escadas rolantes e para os elevadores. Está em teste em algumas estações. Então, a gente sabe se aquela escada rolante está com uso pleno dela ou se ela teve um defeito, se alguém parou, a taxa de pessoas que estão circulando ali, né, nesses outros meios, né? Porque tanto a escada rolante como o elevador são meios de transporte. Né? Verdade. Também. Então, então você consegue medir o fluxo, exato, né, o nível de utilização daquela escada rolante. E aí, por exemplo, simulação também é uma super tecnologia, a gente tem usado isso para o dia a dia. Então, a gente tem hoje um sistema dentro da empresa que a gente simula grandes eventos. Então, quando a gente tem um jogo, um Lollapalooza, a gente planejava como que ia ser toda a operação de fluxo, quantos bloqueios iam ser liberados, né, para ir, para voltar, e simulava a quantidade de pessoas. Simula isso de forma virtual. Virtual. Sensacional. E para conseguir planejar. Isso, aí a gente opera efetivo de segurança, opera efetivo na estação, a partir dessas simulações. Estou pensando aqui também, a gente está falando de uma estatal, né? A gente não está falando de iniciativa privada. E aí a minha curiosidade é como que você consegue também competir no mercado, né, com pessoas e com profissionais de tecnologia numa estatal, né? Como é que funciona você como head de pessoas e de treinamento e desenvolvimento dessa gente aí, dessa capacitação? Vamos derrubar alguns paradigmas agora, Erlan. Os meus próprios paradigmas, eu quero entender. Aí fala pra gente, Erlan. Os meus também, né? Antes de entrar, eu tô há 3 anos na companhia, mas eu fui fruto dela, porque a gente mantém um centro de formação profissional.
E eu acho que isso é interessante porque toda empresa tem um papel social, né? E a CPTM tem um papel muito forte socialmente falando, né? Da mobilidade, de levar as pessoas, de promover o bem-estar delas dentro da região. Por si só o negócio já é. Por si só tem um papel social muito grande. Mas, além disso, a gente tem um centro de formação profissional, que a gente promove formação no curso técnico. Minha primeira formação foi técnico em sistemas mecânicos, ferroviário. Nossa. E eu fiquei... meio estranho, né? Que interessante. Não, estranho não. Curioso. Comecei como mecânico e... Que legal. De trens. De trens, exato. Que barato. E olha onde está, né? Que é, né? E eu quem trabalha com ferrovias adora, né? As histórias que eu tenho, assim, das pessoas que eu conheço, é todo mundo muito fã, engajado e amante, assim, dos trens. A gente tem os ferrofãs, né? Porque tem essa história, né? As pessoas... toda pessoa tem um pouco um certo ar lúdico com isso, mas a gente tem muita história. Pai, avô que trabalhou e muitos casais que se conhecem da ferrovia, acaba criando uma família em volta disso, aí os filhos, né? A outra geração também convive, né, naquele ecossistema, mas a ferrovia dá esse amor, né? Então a gente tem os ferrofãs, que a gente chama. A gente, por incrível que pareça, a gente tem um índice de satisfação elevado para as empresas do nosso segmento e dentro, porque o pessoal ele é muito empolgado, né, de fazer a diferença, porque todo mundo se conecta com essa diferença do que cada um faz para a vida dessas 2 milhões de pessoas dia, né? Então o funcionário ele conecta com esse propósito muito forte. Então a gente vem também numa das formas de trabalhar a transformação digital deixando claro qual é o propósito da companhia, qual é a nossa missão, como que a inovação se encaixa dentro disso, o que de fato a gente faz em entrega de valor para a sociedade. Muitas vezes as pessoas elas utilizam, claro, né, o sistema e por uma eventualidade ou outra ela pega um rush, mas rush é aqui e rush em qualquer lugar do mundo é rush, né? Então, eu estava no Vale do Silício, peguei um rush que eu falei, meu Deus do céu, como é que sai isso daqui? Aqui também tem, né? Mas foi pior do que aqui, né? Foi pior do que aqui, foi surreal. Ficamos 3 horas e meia num tráfego para sair da Google e ir do outro lado da ponte, né? Que a gente tinha um outro evento à noite. Então foi surreal. Uma distância que você... À noite do dia seguinte, né? Então, não chegaram. Não chegamos praticamente. E carro, né? Se tivesse indo de trem, teriam chegado. Tráfegos conhecidíssimos aí nas cidades como Los Angeles, Nova York, são famosas por esse engarrafamento e não só em horário de rush, né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Bom, você falou do Master de Business Innovation, foi esse? Isso, esse é o nome do programa? Do programa. Então, como é que é isso? Como é que é trazer essa mentalidade digital para dentro de uma organização? Bom, eu acho que é igual a qualquer outra organização. É você romper com a cultura já estabelecida. Você tem inúmeras organizações que não são estatais, mas que as pessoas que estão lá formam a cultura dela. Numa estatal, a gente rompe principalmente a barreira da burocracia em alguns pontos, né? E uma barreira que eu costumo dizer que para mim não foi muito difícil, mas foi uma adaptação à prestação de contas. Uma empresa pública ela tem muito mais compliance, que é tão cobrado hoje de empresas privadas, né, do que, e há muito tempo já faz isso, do que as iniciativas privadas. Então a gente você só precisa se adaptar um pouco a esse ritmo, né? E é claro que quanto mais você tem instâncias de controle, um pouco mais demorado fica a tomada de decisão. Então acho que o grande paradigma é isso, é como você conseguir ser ágil, né, com uma tomada de decisão que precisa ser descentralizada, precisa ser mais orgânica possível. Porém, a CPTM é um caso à parte. A CPTM ela tem investido muito nessa transformação. A gente tem um presidente extremamente novo, uma cabeça super aberta, o Pedro Moro, né? Então ele compra a ideia. A empresa passou por uma transformação de missão, visão, valores, objetivos que ficaram alinhados a isso. Então, um dos valores que a gente tem na companhia é o intraempreendedorismo. O empreendedorismo e a inovação como foco. Então, é difícil você encontrar isso em outras organizações. Então, a gente se reinventou. Lógico que a gente, ao decorrer dessa reinvenção, percebeu que não tem como a gente, que não nasceu nativamente digital, se tornar digital puramente. Então, a gente tem uma estratégia traduzida para o digital,
né, que é essa ideia de melhorar a experiência do passageiro em todos os seus pontos de contato e dores, trazer toda a tecnologia possível através de gente. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu também estou dando tecnologia de atendimento, né, onde eu tenho ali as pessoas que atendem o primeiro contato, às vezes é com o nosso colaborador, né, de um nosso cliente. Então, como que esse colaborador aborda também, como que ele traz, qual que é o papel que ele assume ali dentro da estação, como que ele lida com conflitos, porque eu lido com públicos muito diversos e dentro da estação você tem praticamente uma arena ali, né, onde você pode ter uma pessoa que é extremamente educada e outra extremamente deselegante, deseducada, ou que não quer seguir regras e você tem que saber lidar. Então, lidar com problemas complexos é uma das competências que a gente atua forte por conta desses conflitos que tem no campo, né, no front, que a gente costuma dizer. Mas eu costumo dizer assim que a transformação digital é como se dá em qualquer outra empresa, vencendo a cultura, muito convencimento do board executivo, né? Então o board executivo da empresa 100% apoia, né? Incentiva, vende isso e traduz tudo isso para a companhia como um todo. E a gente conseguiu fazer várias coisas que em outros momentos talvez não fosse possível. E tem uma outra relação diferente. Empresa estatal é diferente de autarquia ou de empresa de administração direta, como secretarias. Então, a gente não tem tanta interferência política, né? A empresa ela precisa dar resultado, ela precisa ser sustentável. Então, a gente tem receita, orçamento que a gente arrecada recurso, né, para o Estado e o Estado depois devolve para a gente via orçamento, mas a gente tem essa relação diferente, então a gente precisa ser eficiente mesmo. Então acho que isso é uma coisa interessante, porque muita gente não entende essa relação. Quando fala que é público, automaticamente já associa a uma Câmara, associa a uma prefeitura, né? E empresas públicas têm um caráter muito específico. Por exemplo, você tem uma empresa pública que é a Sabesp, que é em bolsa, né, listada em bolsa de valores, então ela tem que dar resultado. Claro. Né? A Petrobras, por exemplo, né, que é pública, também tem que dar resultado. Então, eu acho que essa dinâmica é diferente. Eu acredito que em alguns casos e segmentos do mercado, a gente deveria, como sociedade, se orgulhar mais das empresas estaduais. Porque se a gente privatizar 100%, você não consegue controlar alguns fenômenos que acontecem a longo prazo. Por exemplo, o preço da passagem. Como é que você controla, né, preço de passagem, você garante essa regulação, né? Assim, se você tornar todo mundo público, vai ser a concorrência que vai garantir isso. É um cenário, mas chega uma hora que a concorrência também não consegue. Olha o caso do Uber, né? Então, era ótimo, mas aí agora... Bom recado. O serviço caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho e o valor, né? Então, corrida você fazia a R$20, você está fazendo a 30, muita gente abandonando o serviço porque aumentou muito. Então, é isso. Mas vamos lá, volta para dentro da CPTM, competências digitais. Na prática, o que a gente faz para ajudar uma pessoa a ser mais tecnológica? Primeiro é tentar trabalhar o mindset dela, né? A mentalidade dela, o modelo mental, porque ela precisa se abrir, né? Então ela precisa dizer um sim. Então é muita sensibilização inicialmente disso, criar um cenário de urgência. Foi o que a gente acabou fazendo, né? A gente promoveu dentro da companhia workshops de futurismo. Então o pessoal desenhou a estratégia da companhia, desenhou a urgência e a gente criou os champions, né? Então a gente criou um master, que são 32 pessoas de diversas áreas da companhia que foram estudar. E quantas pessoas trabalham na CPTM? Hoje a gente está com 6.300. 6.300, tá. Mais ou menos ali, né? O planejamento estratégico, quantas pessoas foram envolvidas? A gente teve basicamente todo o board em torno de umas 400 pessoas, por aí. Assim, e depois... além do board, né? Um pouco mais de pessoas. E depois 32 escolhidos como os campeões da transformação. Para promover isso. Então, de aprendizado, de como fazer diferente, de como encarar, né? Então, gestão 3.0, como a gente podia trazer tecnologia 4.0 para dentro da companhia. E eles aprenderam bastante e disseminaram isso. Mas, fora isso, a gente fez também uma trilha de adaptação que a gente chamou Eu Digital. Então, a gente promoveu muito treinamento de indústria 4.0, blockchain, propriedade intelectual, introdução à programação. Introdução à programação. Então as pessoas elas iam se candidatavam. Então a pessoa da estação que queria saber como que programava. Aberto para qualquer um dos 6.000 podiam fazer um cursinho de programação. Que legal. Na verdade, hoje a gente não tem uma política de restringir formação, exceto que tem um pré-requisito ou que é de uma atuação específica, por exemplo, como porte de armas, né? O nosso vigia, o nosso segurança ele tem porte de arma, então nem que a pessoa queira, ela vai conseguir fazer, né? Tá inerente à função.
Mas as formações transversais, e aí entra a questão de inovação, de tecnologia, são todas abertas a qualquer um. Então, por exemplo, recentemente a gente fez, em outubro do ano passado, a gente inaugurou um espaço de aprendizado nosso. A gente pegou um vagão antigo que a gente tinha, que antes era utilizado para sala de aula específica, para treinamento, num projeto que a gente tinha há um tempo atrás, e a gente adaptou ele todinho para fazer um espaço de Mas antes ele era uma sala de aula mais rádio, de como conduzir um trem, era isso? A gente tem simuladores para isso, né? A gente tem 5 simuladores dentro da empresa para condução de trens. Então, super, legal. Assim, a gente é meio high-tech, assim, há um tempo já dentro da parte de... A simulação de trens, a simulação de grandes eventos para você planejar como vai atender esses grandes eventos. Já tem bastante coisa bacana. A simulação de construção de estações, que a gente ganha até prêmios. Então, a gente deveria ter gravado esse podcast dentro de um vagão desses aí, Marcelo. Legal. Não, vocês estão convidados. Olha aí. Então, para conhecer esse simulador. Olha aí. Eu quero uma gravação de webcast dentro de um vagão da CPTM. Claro, vocês estão em movimento. Na simulação, Marcelo, não é em movimento. Então a gente fez esse espaço de aprendizado, que é um espaço maker, né? Então, recentemente a gente fez a oficina de Raspberry, por exemplo. Né? Que é uma coisa muito específica, né? De programação mesmo, Arduino, e fazer programação de automação mesmo, né? Tá. Então aí vai o pessoal, as pessoas vão assim para conhecer, porque o que a gente trabalha é algumas ações focadas em pessoas que têm a responsabilidade formal de fazer alguma coisa de transformação, e a gente vai trabalhando quem vai receber essa informação, para que ele consiga sensibilizar e entender que esse é o caminho. Então a gente atua dessas duas formas. E a estratégia da companhia, ela foi um pouco mais ambidestra, né? Então a gente tem um foco que a gente entendeu que não vai conseguir ser nativamente digital. Então o que é hardware com excelência, mas o que pode dentro desse hardware, né, ser digital. Que esse é a nossa grande busca. E é uma empresa com um mindset de falha zero, né? Eu acho que isso, quando você falou, né, das pessoas, do engajamento das pessoas e do comprometimento das pessoas com a entrega, tendo o cliente como figura central, eu acho que é isso, né? Uma sensação do tipo, cara, a gente não pode falhar, né? Sim. É mais do que atender. É segurança operacional que a gente fala, né? Na verdade, assim, uma falha, você pode comprometer a vida de várias pessoas, né? Eu não tô... Quando eu trago falha assim, parou uma linha, né? Isso, aquela coisa que irrita o usuário, né? Do tipo aquele acúmulo de pessoas numa plataforma esperando o trem, enfim. Eu acho que isso deve ser uma busca constante. Na verdade, quando a gente falha aí da mídia, né? A gente vira manchete de jornal. Então, na verdade, a gente tem um jornal de manhã. Tudo de legal que a gente falou até agora não aparece na televisão, né? A televisão só insiste em colocar os atrasos, né? O Bom Dia São Paulo deve ser uma beleza para vocês, né? Tem uma pessoa exclusiva para atender o Bom Dia São Paulo. Eu falei Bom Dia São Paulo porque a gente está falando de CPTM. E não trazer uma ideia aqui, né, colaborativa, produtiva para a CPTM. Só sabem criticar. A gente vai ser... Vamos cortar o nosso webcast no YouTube depois desse comentário. Exatamente. Mas eu diria que sim, é um grande gargalo, porque na verdade tem uma ideia do poder na mão das pessoas, né? Então a gente também entende isso, né? Com o celular, todo mundo tem o poder hoje. Sim. Então uma pessoa filma, manda pro Twitter, que manda pro jornal, e aí já vai... Segundos, né? O Elon Musk já tá vendo do outro lado do mundo. Agora, né? Tá controlando a CPTM, né? Vem cá, e que tipo de resistência ou que tipo de perfil de pessoas pode ter resistência a essa transformação digital? Eu acredito que são as mais complacentes, né? Que acredita que o sucesso do passado é sucesso futuro. Garante o futuro, né? Garante o futuro. Essas são as mais resistentes, e todos nós podemos ser complacentes em determinado momento. Então acho que o grande X é as pessoas mais resistentes, que acreditam que o passado, a história passada é garantia de que algo, né, do futuro vai ser feito. E as que trabalham com falso senso de urgência, né? Porque faz muita atividade e que não está focado realmente com aquilo que agrega valor. Então, na verdade está ocupada, só ocupada. Não necessariamente gerando valor, como você falou. E eu acho que os facilitadores são aqueles que compram a urgência, que compram a ideia de posicionamento da empresa, né, como na sua missão e na sua visão. Essa é a ideia, mas o que impede mais são os complacentes. E os complacentes, normalmente, eles não acreditam que são complacentes, né, que eles não têm essa ciência disso. Não, eles não têm o Simancol da não vida. Se percebe, não se percebe... Não se percebe detrator, né? Isso, exatamente. Não se percebe. Muitas vezes, assim, é aquela reunião que foi marcada para marcar outra reunião, que termina, que a pessoa puxa um assunto que não tem nada a ver e que vai. Então, esse tipo de pessoa é o que mais tem nas corporações, e não é estadual ou privado, em todo lugar tem, porque faz parte do ambiente
corporativo, tem a ver com o ego do ser humano mesmo, né? De se perceber e autoconhecimento. Então, nesse sentido, a gente também promoveu um programa de desenvolvimento de liderança que trabalhava, o primeiro pilar era o autoconhecimento. Então, a gente foi promover o autoconhecimento para os líderes, porque os líderes são detentores da cultura, né? Eles são guardiões dessa cultura, principalmente a liderança média dentro da companhia. Eles guardam a cultura ali com eles. Então, às vezes, o board pensa uma coisa, a base diz que dá, mas quem tem a caneta ou quem tem o processo na mão é que segura a coisa e mantém a cultura como está. Então, o status quo, os complacentes amam o status quo, e eu acho que essa é a população mais difícil de comprar o digital. O que tem de novidade que vai ser percebido pelo usuário? Bom, o que a gente tem que vai ser uma coisa que pode ser muito percebida agora, né? Na Estação da Luz a gente tem um complexo que está sendo revitalizado, né? Você pode acessar agora, a gente fez todo um acesso diferenciado para a Sala São Paulo, então você consegue acessar, e convido vocês a irem na Sala São Paulo de trem. Segundo convite, hein? Boa. Convido vocês a ir na sala de trem, porque realmente maravilhoso. Ali você tem você tem a Pinacoteca com acesso, você tem o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte Sacra em volta, você tem o Bom Retiro com alguns restaurantes e comércio muito bem organizado, e você tem a Sala São Paulo, né? A Pina, também, enfim, você tem um ecossistema ali. Claro que você tem problemas sociais também que acontecem, né? Ali no centro, mas esse caminho que a gente fez agora por dentro, totalmente digitalizado, todo mundo pode acessar, é recente, o governo do estado inaugurou, e é algo que já pode usar realmente, continuamente. Mas a gente tem algumas coisinhas no forno, eu não posso dizer exatamente o que, porque né, não posso ainda dizer, não fui autorizado a dizer exatamente o que vai perceber, mas tem muita coisa no celular que vai vir, eu só posso dizer que é no celular das pessoas. Tem algumas experiências interessantes de sustentabilidade também que virão. Né? Inclusive, a gente teve, há um tempo atrás, né? Não sei se vocês acompanharam, a primeira estação verde sustentável na América Latina, que foi 100% no conceito. Né? Qual é essa estação? Era a Vila Olímpia. Tá. Né? Né, a Vila Olímpia, mas agora não é mais a nossa gestão. Mas foi feito todo um conceito sustentável nela, muito bom. Bacana. Eu tenho uma pergunta, eu quero derivar um pouco para turismo aqui, mas você já até entrou, né? Porque você já meio que conectou as duas perguntas que eu ia fazer. E qual é a estação mais bonita que tem na cidade de São Paulo, ou as mais bonitas, e qual é o trajeto também mais bonito? Uma recomendação de passeio, né? Que legal. Muito bom. Olha, eu acho que o mais bonito depende do gosto, né? Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Não, olha só, o Erlan tá completamente imbuído do people-centric aqui, né? Das pessoas primeiro, né? De entender a pessoa. Até na resposta que ele tá dando aqui pra gente, né? É sempre depende da pessoa. Depende da pessoa, né? Eu, por exemplo, gosto de algumas estações. Por exemplo, eu acho muito bonita a arquitetura das estações novas da linha que vai para o aeroporto. Mas eu não posso negar que a Estação da Luz é linda, emblemática, né? Então, inglesa, com arquitetura incrível. Então, ali... Até a conservação é linda. A conservação foi restaurada. Então, assim, aquilo é show, né? Você passa naquelas passarelas e tal. O Brás é incrivelmente bonito. Enfim, aí eu digo que cada uma vai ter a sua beleza ali diferente, né? Eu gosto, por exemplo, eu moro na Moca e eu acho a Estação da Moca linda, porque ela é meio pitoresca, assim, sabe? Ela do lado tem aquele prédio abandonado da Antártica, que era na Ambev. Então, você tem umas coisas meio interessantes no entorno. Tem a parte nostálgica também de cada um, né? Do tipo, aonde me remete, aonde me leva isso. Exato. Né? Então, você saindo, você tem jardins interessantes também. Então, acho que depende de cada um. Então, a estação é um convite para cada pessoa que mora em volta experimentar. Né? Até a própria Estação Pinheiros, né? Que tem aquela interligação com o metrô, é interessante, moderna. Exatamente. Naquela região de São Paulo, né? Que você vê aquela pujança paulista ali na... Para quem gosta de fazer turismo, a gente tem o Expresso Turístico. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu a gente não tem um expresso turístico. Vamos pra gente fechar a nossa conversa agora, então. Quarto convite, já tô aqui listando. Não, já tô só na propaganda dos convites, né? Mas assim, o expresso turístico é sensacional. Ele vai pra Paranapiacaba. Inclusive, tem um filme da Netflix que foi gravado agora nas nossas dependências e tudo, que foi o Princesa da Yakuza, né? Então, depois já fica o convite pra quem Princesa não viu ver. Da Yakuza no Netflix. Vocês vão reconhecer, muito lugar lá, mas tem uma cena toda que é gravada lá em Paranapiacaba e tal. E você tem um expresso turístico que vai sair das estações da Luz, né? Então, ele pode sair nos finais de semana, você compra um ticket diferente. Ele é um trem antigo, um Litorina, né? Então, ele tem toda uma conexão, as pessoas têm uma vestimenta, quem recebe é de viagem mesmo. Então, eles estão ornamentados, né, com toda uma vestimenta de época.
e você pega um trem que tem aqueles bancos confortáveis, salões da antiga e vai. Então, um vai para Paranapiacaba e o outro vai para Jundiaí. Então, quem for para Jundiaí também pode ir de trem, que é um passeio super legal, chega em Jundiaí, conhece a cidade de Jundiaí. A cidade de Jundiaí é incrível, faz um passeio também no Vale das Frutas, né, que já fica recomendado, que é igualzinho que você faz na Europa, só que aqui em São Paulo. E é importante falar, a que preço, que valor no preço do bilhete? Nossa, você me pegou, exatamente, não vou te falar o valor exato, não, mas acho que é 22 e alguns quebradinhos. Excelente, Olha aí, cara. Passeio. Lindo, ótimo. Entre 20 super e 30 dica. reais você faz um super Não mais de passeio. 30 e não menos de mais 20. 30, exatamente. Você Você faz um super passeio No com a nível família. da Europa, leva a família toda, Exatamente. muito A paisagem bacana. é lindíssima, eu recomendo, porque você vai indo... Sensacional. A gente só não Muito tem, legal. assim, alimentação, né, algo nesse sentido dentro do trem. Dentro do trem. Mas Não a ainda. ideia não, Mas, não ainda. mas né? isso também é legal, que desenvolve a ponta, a cidade Exato. onde as pessoas estão indo visitar também. Também É tem levar um cunho o turista lá, exatamente. social aqui. Exato. Sensacional. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Terminar com essa dica aqui. Vários sensacional. aprendizados, eu fiquei aqui. Já tá às maravilhado. vésperas de final de semana, vai entrar muito nos bacana. planos. O convite é isso, experimentem, né? Porque a cidade inteligente, ela precisa ser vivida. Então, para você tornar uma cidade inteligente, que a gente fala, nós que habitamos nela precisamos vivê-la. Então, é muito importante isso. Então, viver todos os sistemas. E aí a gente consegue melhorá-la. Então, acho que essa é uma dica também que eu dou para as pessoas. Vivam a cidade onde vocês estão. Então, porque senão, não anda. Não vou falar mais nada, vamos fechar com isso. Muito bom, parabéns. Obrigado, Erlan. Valeu. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a vocês também que nos assistiram. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.